noite está no livro de Provérbios, capítulo 3. Depois do livro de Salmos, praticamente no meio da Bíblia, temos o livro de Provérbios. Vamos ler no capítulo 3, Provérbios, o livro da sabedoria, o livro sobre como viver e viver bem. Como viver de forma edificante, não destrutiva. Livro de Provérbios. Vamos ler no capítulo 3, vamos focar em dois versos 5 e 6. Esses dois versos pertencem a um contexto maior, muito rico, mas vamos extrair desse contexto apenas o conteúdo já também muito rico desses dois versos, dessas poucas frases aqui. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6. Que a palavra de Deus penetre a vida de cada um, o coração de cada um nesta noite e produza aquilo que o Senhor se propõe a fazer em nossas vidas agora. Ouçamos a palavra do Senhor. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Para a bênção do seu coração, ouçamos a palavra mais uma vez. Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Todos nós, creio eu, temos uma certa antipatia pela rodovia Fernão Dias. Por algumas razões, uma rodovia sobrecarregada, etc., mas também porque, mesmo sendo uma rodovia de uns anos para cá duplicada, tem trechos sinuosos e cheios de curva, não é verdade? Trechos que tornam a viagem perigosa, curvas, trechos sinuosos que nos apresentam surpresas. É preciso ficar atento, mesmo para o motorista já acostumado em viajar a estrada. Por que então temos a dificuldade? Por que então criticamos esta rodovia? Bem, porque tem muita curva em alguns trechos. Por alguma razão ou razões que nós conhecemos, não eliminaram curvas, preferiram mantê-las para respeitar outras coisas. E nos deram então essa estrada com trechos realmente sinuosos e curvos. E muitas curvas, não gostamos disto. Mas isto simboliza, é usado para simbolizar também o caminho humano, ou melhor, a história, o trilhar de nossas vidas. Pessoas que trilham caminhos ou constroem caminhos, ou suas vidas constroem estradas sinuosas, cheias de curvas, isto é, pessoas cujas vidas não traçam uma linha reta direita. Assim como a estrada cheia de curvas é uma estrada cheia de surpresas e que se torna perigosa, também é a vida daquele que não tem um caminho direito, reto, mas um caminho cheio de curvas. Ainda pouco tempo atrás conversei com uma pessoa que precisava conviver, casada com uma pessoa que não tinha e não tem uma vida reta. O que acontece? Ela disse: o problema é que eu sou constantemente levado a me deparar com surpresas de artimanhas dessa pessoa. Ela aqui e ali usa de subterfúgios, de falsidade, de engano. E todo momento há uma curva, há um entortar, algo escondido, algo sendo desviado, algo sendo feito de uma forma que não pode ser vista. É preciso então se esconder. Então ele me tenta levar para lá com a mentira, me enganar para cá, porque ele está sempre fazendo aquilo que não deve. A palavra de Deus vem a mim e a você nesta noite, e ela vem para endireitar
o meu caminho e o seu caminho. O chamado da palavra de Deus desta noite que nós lemos é este: endireite o seu caminho, endireite o seu caminho. Que o caminho da sua vida, o caminho que Deus conhece e o caminho que as pessoas observam em grande parte, podem observar, seja um caminho direito, reto, e não um caminho sinuoso, cheio de curvas e voltas, cheio de subterfúgios, enganos, meias-verdades, mentira. Um caminho onde é preciso todo tipo de artimanha para se viver. Endireite o seu caminho. E a maravilha da palavra de Deus nesta noite é que não somente ela nos chama você para endireitar o seu caminho, mas que também é possível isso acontecer. É possível endireitar o caminho. Endireite o seu caminho, você que chega aqui nesta noite. Ouça a palavra, endireite o seu caminho. Não é uma possibilidade humana endireitar o caminho. Endireitar o caminho é possível, mas não em cima dos recursos, das habilidades humanas. Diz o texto aqui que isto é algo que Deus tem que fazer e Ele pode fazer. Endireite o seu caminho. Abandone a sabedoria humanista. Você já pensou nisto? Abandone a sabedoria humanista. Há essa sabedoria natural que chamaríamos assim, ou poderíamos chamar assim, essa sabedoria baseada no ser humano, por isso humanista. A palavra humanista tem sentidos, conotações diferentes, e quando nós usamos aqui a palavra humanista, nós estamos falando daquilo que é centrado no próprio ser humano. Aquilo que emana, é baseado no ser humano sozinho, de forma autônoma. O ser humano passa a ser a fonte da verdade para ele mesmo. Ele passa a ser a sua própria referência daquilo que é e não é, do que deve fazer e não fazer. É a sabedoria baseada no próprio ser humano, a sabedoria humanista. Abandone isto, diz o texto aqui, não se apoie no seu próprio entendimento. Algumas traduções, especialmente mais antigas, dizem, não se estribe no seu próprio entendimento. Não se apoie no seu próprio entendimento. E aqui, apoiar, não no sentido de encostar. Talvez há uma parede por perto e eu estou cansado, então além de ser apoiado pelos meus pés, faço um apoio com os meus ombros, encostando numa parede. No sentido original, no hebraico, esta palavra aqui não é encostar, mas é se sustentar. Onde eu coloco os meus pés. O que é que me mantém em pé? Esta é a força da palavra aqui. Não se apoiar desta forma. O que é que me mantém em pé? O que é que me mostra como eu devo ficar e onde eu devo ficar? No que eu me apoio? Em cima do quê? E aqui então a palavra vem com um mandamento, um imperativo, um negativo. Não se apoie no seu próprio entendimento. Isto é, não se apoie no entendimento humano, na sabedoria humana, naquelas conclusões que são baseadas no próprio ser humano. Está aí, então, o conhecimento humanista. E se não é baseado, o conhecimento humanista em mim mesmo, é baseado, então, em outro ser humano, também não serve. Não se apoie em seu próprio entendimento, em nenhum entendimento humanista, que não seja as considerações humanas, os arrazoados humanos, a sua base, que a sua vida não esteja calcada aí. Humanismo, o modismo que está presente, todo mundo está pensando assim agora, então eu penso assim também. Isto é, você está baseado no humanismo, em você, está no seu próprio entendimento, que é um entendimento baseado em outro ser humano. Não faça isto, o seu caminho vai ser torto. Você não vai endireitar a sua vida. Quando eu olho o mundo hoje, eu vejo um ser humano que está tão perdido, porque ele é a sua própria referência, que ele não sabe mais se ele está em pé ou de ponta cabeça. E é impressionante ver, mesmo aqueles que se apresentam com um aparente raciocínio mais elaborado, que tem condições, falando coisas e aprovando coisas que não dá para acreditar. Porque é baseado no conhecimento humano, no próprio entendimento humano. Não faça isso. Então abandone
a sabedoria humanista. Rompa com isto. Abra mão daquilo que emana do próprio ser humano, particularmente de você. Não é aí que você deve se apoiar. Não se apoie na própria sabedoria humana. Reconheça as limitações dela. O pensador, o filósofo Sócrates, lá da antiguidade grega, quando foi julgado, e julgamento que levou ele à morte, na defesa dele, ele fez uma colocação que nos ajuda aqui um pouco, não que a filosofia dele fosse cristã, ou estamos propondo a seguir Sócrates, mas é interessante a colocação dele, ele nos ajuda, ele disse o seguinte: depois de um homem falar e o acusar lá naquele julgamento, ele tomou a palavra e disse, ele, o sujeito que acabou de falar, ele supõe saber alguma coisa e não sabe, enquanto eu, se não sei, tampouco suponho saber. Parece que eu sou um pouco mais sábio que ele, exatamente por não supor que saiba o que não sei. Sabedoria humanista. Não se apoia aí. Cego guiando cego. Onde vai dar isto? Há uma insuficiência na sabedoria humana, essa autonomia minha. Eu serei, o conhecimento humano vai ser a referência. Eu serei a referência, eu, ser humano. Como disse outro pensador no passado, da Grécia Antiga, do movimento sofista, Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas. Que afronta. Quem somos nós para ser a medida das coisas? E é isso que a palavra de Deus diz. E esse é o problema histórico do coração humano. O coração humano escolheu se apoiar no seu próprio entendimento. Este foi o problema do primeiro pecado, aquele quando então o ser humano tinha que decidir se ele tocava na árvore e comia do fruto ou não, lá no Jardim do Éden, ali já estava. Ou ele ia se apoiar em Deus ou se apoiar nele mesmo. Eu decido aqui, eu decido. Eu sou a referência, eu sei as coisas, eu sei o que deve ser ou não deve ser. Nós precisamos de uma referência além de nós. Quando o avião está voando, ele precisa de uma referência que está além dele. Porque se for ele mesmo a sua própria referência, tanto faz se ele está de barriga para cima, para baixo, se ele está mais alto ou mais, ele é a referência. E vai acabar no desastre, vai perder rumo, inclusive. Da mesma forma, nós. Então abandone essa dependência e se apoiar na sabedoria humana. Você tem apoiado em você mesmo? Pessoas dentro da vida cristã não crescem nisto. Ainda que convertidos, acabam sofrendo e tendo tantos problemas, porque não estão tendo se convertido, não crescem e continuam a fazendo ou a fazer aquilo que faziam antes da conversão. Continuam se apoiando nos raciocínios humanos. Meu próprio entendimento, que foi enriquecido pelo que eu vi na televisão, isto é, o que mais outros seres humanos disseram. Vou fazer como diz lá, eu abracei aquela ideia, eu acho que eu tenho um julgamento para saber o que é bom, aquilo é bom, eu abracei, agora é meu conhecimento, eu sou a minha referência. Minha referência é iluminada por outras referências humanas. Abandone a sabedoria humanista, não se apoie no seu próprio entendimento. Quem é que você está ouvindo? Outro ser humano, a sabedoria humana, cuidado. O caminho vai ser torto, vai ser muito torto. Abandone a sabedoria humanista, endireite o seu caminho. Deus quer endireitar o seu caminho nesta noite, diz a palavra de Deus, e Ele endireitará as suas veredas. Endireite o seu caminho, arrazoe a partir de Deus. Estamos arrazoando a todo instante. Nós não somos a não ser a partir do arrazoar, não é verdade? Nós somos o que somos a partir do nosso arrazoar. Estamos constantemente pensando e construindo pensamentos, buscando uma conclusão. E desse pensamento e desta conclusão resulta as nossas ações. Antes de eu ir para a direita ou para a esquerda, primeiro uma porção de coisas aconteceram aqui dentro da minha cabeça, na minha mente. Não é isso? Antes de eu pegar a camisa para comprar na loja, uma porção de coisas aconteceu aqui.
Antes de eu responder para minha esposa, uma porção de coisas aconteceu aqui dentro. Antes de eu decidir o que eu vou fazer com o meu tempo durante o dia, uma porção de coisas passou no meu pensamento. Quando eu olho o dinheiro, penso em relacionamento, sexo, uma porção de coisas passou aqui dentro da minha cabeça. Arrazoados. Somos seres essencialmente do arrazoar. E nós somos produtos do nosso arrazoar. Não é mesmo? Por isso, o problema todo está na nossa mente, na batalha dos pensamentos. Ali, nós sucumbimos, ou nós voamos mais alto. Ali, nós nos destruímos e destruímos outros, ou nos edificamos. No arrazoar. Pensamento. E o pensar é sistemático, é processual. Nós começamos em alguma coisa, analisamos mais aqui e ali. Às vezes, de forma rápida, o pensamento pode funcionar em segundos. Às vezes, levamos um dia, um mês para concluir. Mas é num processo. A questão toda é onde nós começamos. Diz o texto, primeiro, no negativo, imperativo, negativo, a proibição, não se apoie no seu próprio entendimento. Então, onde eu vou me apoiar? E aí, então, vem a resposta. Diz o quê? Confia no Senhor. Confia no Senhor de todo o seu coração. Contrapartida. De um lado, não devo me apoiar no meu próprio entendimento. Então, vou para onde? Vou ficar no ar? Não. Confie no Senhor de todo o seu coração. Agora, coração. Nós conversamos já aqui, você que esteve aqui, ouviu, quando nós falamos sobre transformação, falamos sobre esta dimensão, coração, essa entidade, coração, que aparece muito nas Escrituras Sagradas. É fundamental para o nosso entendimento, discernimento e caminharmos bem, aprofundarmos a nossa vida, a sabedoria, entendermos o conceito coração na palavra de Deus. Nós usamos coração na nossa cultura bastante, mas na nossa cultura coração é ligado ao quê? Sentimentalismo, a paixão, não é? E uma coisa assim até muito superficial. Esse coração na nossa cultura é um negócio muito estranho, não é? E usado aí para os relacionamentos entre homem e mulher, coração, ou outras paixões também, coração. E então existe o coração, a paixão simbolizada pelo coração, e daqui a um pouco a paixão some, onde é que vai parar o coração, e daí por diante. Nas Escrituras, coração não é relacionado, não é uma entidade sobre as paixões. As paixões na Bíblia, inclusive, elas devem ser colocadas em segundo plano. As Escrituras não negam as paixões, somos seres sentimentais, de paixão, mas no ensino bíblico, a paixão nunca deve guiar, orientar a minha vida, ou ser dominado pelo sentimento, como o mundo, inclusive, pensa que deve ser. E por isso, estão sofrendo tanto. E tanta destruição está acontecendo. As paixões têm que ser disciplinadas a partir daquilo que eu penso, dos meus princípios, das minhas convicções éticas, do que é verdadeiro. E eu vou dar vazão às minhas paixões na medida em que elas não ferirem os meus conceitos. E quando elas ferirem meus conceitos éticos, meus princípios vindos da palavra de Deus, eu digo não às minhas paixões. E coloco sob disciplina. Mas aí entra a figura do coração. Onde é que entra? Entra nessa dimensão que nós vamos chamar mais de razão, ou da nossa volição, de onde emanam nossas escolhas, a partir de um arrazoado. E o coração é ligado, inclusive, àquilo que seria, podemos explicar de muitas formas, seria talvez a base sobre a qual nossa razão opera, as verdades primeiras sobre as quais nós construímos as outras verdades que nos levam a conclusões, e aí o nosso comportamento, o jeito que nós somos, que as pessoas nos conhecem. Mas então, coração no sentido do meu pensar mais profundo, isto é, de onde emana? De onde emana o meu arrazoar,
Em cima do quê? O meu arrazoar começa. E aí, de onde resulta minhas ações, comportamentos, quem eu sou, minhas atitudes, etc. Você, quando começa a pensar sobre qualquer coisa, você começa onde? Qual é a sua plataforma, se quisermos usar a linguagem da informática nos nossos dias? Em cima do quê? Qual é a sua plataforma? Qual é o seu ponto de partida, para simplificar um pouco mais? Você começa com Deus, portanto, com a palavra de Deus, ou você começa com você mesmo, ou que você ouviu na televisão, leu naquele livro de um autor, nas ciências humanas. Onde você começa? Na última novidade que todo mundo abraçou. Onde você começa? Qual é a sua referência? Não se apoie, isto é, você não esteja sustentado, pisando no seu próprio entendimento, na sabedoria humanista. Confia no Senhor de todo o seu coração. Você confia que Deus é suficiente, é o melhor, é o único que é capaz para ser o seu sustentáculo, isto é, o seu ponto de partida para os seus pensamentos, ou você não confia nisto? Esse é o problema. Começar com Deus é perigoso. Não tenho certeza que eu consigo fazer isso. Começar com Deus é um negócio meio difícil, e talvez alguém diria, está nos nossos dias, fanatismo. Esse negócio de fanatismo, podemos debater isso, mas quando o mundo usa, em geral, é equivocado quando quer criticar a nossa fé. Porque se for o que eles dizem sobre a nossa fé, é pior ainda o que eles fazem com seus pontos de partida, suas referências. É muito pior. A verdade é que todos nós haveremos de ter que abraçar algo de forma total e de forma final. Vai ser para você o que? Deus ou seu próprio entendimento? O entendimento a partir do que Deus pensa, e você vai arrazoar a partir de Deus e com Deus, e aí chegar à sua conclusão que vai resultar num dado comportamento, atitude, etc. Ou você vai começar com a sabedoria humana, o seu próprio entendimento, a sua plataforma vai ser você mesmo. Agora, se você é crente, o que acontece? Se você não cresceu nisto, não entendeu mais profundamente, você começa com você mesmo, o seu próprio entendimento, como o mundo faz. Você não confia no Senhor de todo o coração, você se apoia, se estriba no seu próprio entendimento, e depois que você avançou no seu raciocínio, no seu arrazoar, você traz Deus ali na hora que interessa, e conforme o seu entendimento permite que Deus venha, um Deus que vem domado por você para servir, e aí você tenta dar uma batizada ali no seu raciocinar. Não vai endireitar o caminho desta forma. Porque tantos crentes dando cabeçada e construindo um caminho torto? Porque não se apoiam em Deus com todo o seu coração. Todo o seu coração. Isto é, a base de todo o seu pensar, de onde emana a sua vida, o seu arrazoar que resulta na sua vida, todo o seu coração, não uma parte, não uma porção, mas 100% em Deus e na palavra de Deus. Você arrazoa a partir do quê? Do que os amigos falaram, a família fala, a televisão diz, do que está na moda, a partir do quê? Mas confiar em Deus de todo o meu coração, não sei. Quero começar um namoro, por exemplo. Arrazoar. Esse arrazoar sobre namorar começou com quem? Foi em cima do quê? Não, com Deus não, vai complicar, porque o que eu estou querendo fazer aqui não vai bater. Então, eu faço minhas ginásticas lá comigo mesmo, na minha mente. Aí, é uma proposta que fere o que Deus diz. Mas eu vou em frente, é o meu arrazoar. Porque se eu trazer Deus, eu vou ter que dizer a mim mesmo, esse arrazoar não está correto, tem que corrigir.
Mas eu não quero perder aquilo de jeito nenhum. Eu já decidi, é do meu jeito, é o que eu quero. Deus vai vir aqui, vai estragar todo o meu projeto. Não é esse o pensamento? Então vamos em frente, atravessamos o farol. Nós começamos com o nosso próprio entendimento. E Deus fica de fora. E depois que avançar bem o projeto, aí vamos tentar trazer Deus lá para o negócio. Como é que eu posso trazer Deus para esse namoro que eu comecei do meu jeito? Atravessando o que Deus diz para não fazer, por exemplo. Como é que eu enfio Deus agora aqui para dar uma abençoada nesse negócio aqui? Poderíamos dizer até uma benzida, se preferirmos, porque já está num caminho tão errado. Vamos lá no pastor, nós dois, para fazer uma oração. Abençoar nosso namoro. Começou tudo no entendimento humano. Não começou com Deus. Falando nisso, eu me lembro. Quando eu era adolescente, ainda muito imaturo na fé cristã, fiquei pensando, esse negócio de Deus aí, no namoro, se eu entregar meu caminho mesmo e confiar, não sei não, hein? Deus pode me levar para casar com a mulher mais feia que existe. Difícil confiar, não? Com dinheiro, com os relacionamentos, minhas atitudes matrimoniais começam bem, são resultados do meu arrazoado. O meu arrazoado começa onde? Onde? Se apoia no quê? Deus, o que a palavra de Deus diz, ou no meu próprio entendimento? Mas o entendimento humano não tem. Pode entrar o entendimento humano, mas em cima e de acordo com o que Deus diz na sua palavra. E o entendimento humano, se tem alguma contribuição, vai ser filtrada. Naquilo que for uma divagação que possa contribuir e se alinha ali, nós vamos. Mas aquilo que, certo? Então, eu começo com Deus, eu me apoio em Deus de todo o meu coração, meu entendimento primeiro. E no decorrer, alinhado por isso, construindo em cima, confiando em Deus em cima de tudo isto, eu vou julgar, fazer a crítica das questões, das propostas humanas. Sim, não, sim, não. Depois de começar com Deus é que eu vou olhar o que o pensamento humano diz. Outra proposta, começar com a sabedoria humana e depois trazer Deus, e naquilo que Deus se encaixar com a sabedoria humana, eu encaixo Deus ali. E no que ele não se encaixar, eu deixo de lado. Quando eu penso em finanças, em dinheiro, eu começo com quem nos meus arrazoados? Todos nós, o mais comum é, o mundo busca Deus, fala de Deus, para incluir nos arrazoados construídos em cima do próprio ser humano. Um Deus que está submetido à sabedoria humana, humanista. Um Deus que tem que ser harmonizado com a sabedoria humana. Um Deus que não pode ser a nossa confiança primeira. Assim não endireita o caminho. E Ele endireitará as suas veredas, é a grande promessa. Mas, para que isso aconteça, é preciso não se apoiar em seu próprio entendimento, mas confiar no Senhor de todo o coração. Ou então o caminho será aquele que nós conhecemos. Porque então crentes fazem um caminho torto? Porque apoiam-se no próprio entendimento, na sabedoria humanista, e não confiam no Senhor de todo o coração. Isto em tudo. Em tudo. Endireite o seu caminho. Discirna a presença do Senhor. Discirna a presença do Senhor. Discernimento, esta palavra é uma palavra-chave. Discernimento é uma possibilidade de ter uma percepção. Uma percepção muito chave, uma percepção específica.
Você pode ter todo o conhecimento humano, pode ter todos os diplomas possíveis e não poder discernir e não discernir a presença do Senhor. Vejo a intelectualidade baseada na sabedoria humana, sabedoria humanista. Não consegue discernir a presença do Senhor. Não há essa percepção. E o que o texto diz aqui é o que? Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Você tem esse discernimento de que Deus está ali por perto em todos os momentos, lugares, pensamentos seus? Ou não? Discernir a presença do Senhor. Esta proposta de vida, esta observação de vida, este pensar da vida e este andar na vida que está constantemente consciente da presença do Senhor. Você reconhece o Senhor em todos os seus caminhos? Sim, reconhecê-lo mesmo quando as coisas não são como exatamente eu gostaria que fossem. Você reconhece o Senhor ali? Aliás, o ser humano tem um equívoco muito grande quando ele pensa, e nos nossos dias, boa parte da pregação que está por aí fora cai nesse equívoco, de que a presença do Senhor a gente vai discernir se as coisas dão certo ou dão errado. Isto é, se tudo para mim é vantajoso, ou se para mim as coisas não estão sendo vantajosas. Se eu estiver com Deus e fizer todas aquelas artimanhas litúrgicas, etc., que dizem para eu fazer, então só vai dar certo, só é vantajoso para mim. Não é aí que nós discernimos a presença de Deus. Às vezes, andar com Deus não vai ser muito vantajoso, sabia disto? Esses testemunhos pragmáticos que dão muita audiência em televisão, conta pra gente, depois você foi para a Igreja Batista de Bragança, o que aconteceu lá com você? Ou agora você não tinha nenhum carro, tem mais 3 agora, é isso? Deu certo, foi vantajoso, então Deus está lá. Quando Zaqueu tem um encontro com Cristo, ele diz, se eu roubei alguém, vou devolver algumas vezes mais. Zaqueu encontrou Cristo, é o mais pobre, porque Cristo limpou a vida dele, tinha um opção de dinheiro ali, e não prestava, tinha que ir embora. Onde é que nós discernimos a presença do Senhor? Não é se é vantajoso, se não é. Nós discernimos a presença do Senhor quando nós fazemos aquilo que é correto, e Ele não está conosco quando fazemos aquilo que é errado. E a questão da vida, então, sabe, a vida com Deus, não é uma questão se é vantajoso ou não, mas é uma questão se vivemos o caminho reto, direito ou caminho torto. E às vezes o caminho reto tem preço e consequência. Estar com Deus, do ponto de vista humano e mundano, muitas vezes é assim, um prejuízo. E é verdade, sim, que ficar com a sabedoria humanista, a sabedoria mundana, muitas vezes é vantajoso. Nós temos visto no nosso país aí toda hora isso. É milhão para cá, milhão para lá, como se fosse 10 centavos. Endireite o seu caminho. Não há nada mais bonito que um caminho reto. E não há nada mais maravilhoso. Por quê? O caminho que o Senhor endireita pode não ser vantajoso, às vezes, do ponto de vista mundano, sim. Mas não somente é belo, como também é o caminho da paz. Estou em paz com Deus. Meu caminho é direito. Meu caminho foi endireitado por Ele, porque eu confio no Senhor de todo o meu coração. Estou vivendo a vida com Deus. Não tem sobressaltos de curvas, nem meu caminho cheio de curva dá sobressalto naqueles que estão à minha volta. E cada sobressalto, não? O sujeito vai para Zurique, Suíça, de repente a família recebe um telefonema, está preso. Cada salto. Meu caminho está com o Senhor.
no caminho direito. Discerne a presença do Senhor. Reconhece-o em todos os lugares. O Senhor está presente e me dando a direção e me sustentando. Essa percepção da presença imediata do Senhor em todos os momentos. Como está seu caminho, meu irmão, minha irmã, meu visitante aqui nesta noite? E o grande chamado do Evangelho qual é? Em Cristo na cruz. Cristo morreu a minha morte para que eu vivesse a nova vida no poder do Cristo ressurreto com Deus. Um novo caminho, uma nova vida, reta, direita. E Deus pode fazer isso com qualquer um aqui. Como é que está o seu caminho? Que o Senhor faça da sua vida uma história bela, endireitada pelo Senhor. E a paz do Senhor habite sempre em seu coração. Vamos orar, vamos à presença de Deus.